Meu nome é Juliette, sua divulgadora científica aqui do YouTube, e para tudo para assistir o vídeo de hoje, porque hoje a gente vai falar sobre uma teoria da conspiração super polêmica, que é a tal nuvem de gafanhotos. Se você quer entender de uma maneira científica a respeito do que está se passando na Terra, fica comigo que a gente vai começar agora. Vamos lá, pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente, talvez um pouco menos editado, mais simplesinho, mas é um assunto que a gente precisa muito falar, porque a gente tá passando pelo apocalipse na Terra, né? Tudo está acontecendo no ano de 2020. Então, se você tá vivo até agora, é bom você entender quais são os próximos degraus dessa loucura que a gente tá passando aí na Terra, né? A gente já tá passando, né, por uma pandemia, a gente tem teorias aí falando que erraram o fim do mundo do calendário maia, não era no ano de 2012, que é agora, né? E agora a gente recebe nessas semanas a notícia de que tem uma nuvem de gafanhotos chegando no Brasil, que já passou aí pelo Paraguai e pela Argentina, certo? É assustador. Mas vamos entender melhor como é que isso vai funcionar e se vai chegar até o Brasil, tá? A gente tá aqui para isso. Antes da gente começar a falar do novo apocalipse de 2020, a gente precisa parar um minutinho aí, curtir o meu vídeo, se inscrever e compartilhar com quem você acha que vai gostar do vídeo, porque isso vai me ajudar demais a continuar divulgando a ciência com aulas de biologia e com curiosidades que aparecem aí ao longo das semanas, tá legal? Então vamos lá, pessoal. A gente tá vendo aí, né, o pessoal tá falando bastante na TV, que tem uma nuvem de gafanhotos, com muitos gafanhotos se aproximando do sul do nosso país, né? Essa nuvem de gafanhotos é preocupante? Será que ela é o fim do mundo? Será que a gente está passando por uma das 7 pragas do Egito? Então vamos entender melhor. Para a gente entender melhor, vamos falar um pouquinho sobre esse tipo de situação que acontece com os gafanhotos, tá? Esse tipo de situação é chamado de comportamento gregário. E esse comportamento gregário acontece quando a gente tem períodos de secas muito intensos e depois, seguido desse período de seca, vem altas temperaturas com fortes chuvas. E é mais ou menos o que aconteceu nos últimos meses aqui na América Latina. Então a gente teve um período de abril muito seco na América Latina, seguido de fortes chuvas e uma alta de temperatura no mês, né? Numa época que deveria estar frio, deveria ser inverno, e a gente passou por semanas de alta temperatura. Toda essa condição, ela favorece a procriação dos gafanhotos. E aí, provavelmente, por isso, os gafanhotos entraram numa época de reprodução e a gente tem um boom, uma quantidade muito grande desses animais. E esses animais estão migrando todos juntos. Por quê? Porque o gafanhoto, ele tem uma vida solitária. Ele passa a vida dele sozinho, tá? Mas, durante esse período reprodutivo, né, por causa dessas condições climáticas, eles se juntam para fazer a dança do acasalamento, na verdade é o voo do acasalamento, e procriar. E precisam de alimento. Então eles migram para buscar alimento onde eles encontrarem e tiver condições interessantes de clima para que eles consigam sobreviver. Ah, agora tudo faz sentido, né? Sim, tudo faz sentido. Bom, a gente acredita que essa condição de clima, né, forte seca, chuva intensa e muito calor numa época que não deveria ser calor, tem a ver com o aquecimento global. Então, nós, né, o homem, está degradando o meio ambiente e a degradação do meio ambiente ocasiona fenômenos climáticos diferentes do que seria esperado e isso favoreceu a reprodução desses animais, dos gafanhotos. Já que a gente já sabe bastante sobre toda essa polêmica e esse fenômeno climático que está acontecendo, a gente vai falar um pouquinho sobre gafanhotos, tá? Gafanhotos pertencem à ordem Orthoptera, que significa asas e linha reta. Outra característica desses animais é que eles são da família Acrididae, que significa que eles têm um terceiro par de asas saltatório.
Outra característica de gafanhotos é que eles emitem sons, e eles emitem esses sons parecidos com sons de grilo, através do movimento das patas. Eles roçam uma pata na outra e essa pata ela tá cheia de dentinhos. A gente chama esse aparelho que gera sons de aparelho estribulatório. Eles também podem emitir esses sons através do atrito das asas durante o voo. E é uma característica muito importante durante a reprodução para chamar a atenção das fêmeas, certo? As fêmeas dos gafanhotos chegam a medir 55 milímetros, enquanto os machos eles podem chegar a 45 milímetros. As cores dos gafanhotos vai variar de marrom avermelhado até o verde. Então a gente tem marrom, um pouco avermelhado, amarelo e verde. Os gafanhotos apresentam um tipo de desenvolvimento chamado de hemimetábulo, ou seja, eles têm uma metamorfose, eles passam de uma parte de uma conformação morfológica para outra, né? Eles sofrem metamorfose, mas essa metamorfose é chamada de incompleta. Ela não é completa como as metamorfoses das borboletas, por exemplo. Então, o gafanhoto, ele bota ovos, e desse ovo nasce uma ninfa, que é um gafanhoto pequeno, ainda é um jovem, e esse jovem, ele vai sofrendo mudas, né, que a gente vai chamar de equidise, ele vai trocando de roupa para crescer, porque ele tem exoesqueleto, esqueleto do lado de fora, e aí ele se torna um adulto. Então nessa fase não existe a fase pupa, que é a fase onde forma um casulo para gerar um adulto. Ele não faz isso, tá? E quando eles crescem, no desenvolvimento deles, a alimentação deles é uma alimentação formada de gramíneas, eles também comem bastante cafeeiros e chegam a comer até folhas de eucalipto, tá? Então eles são vorazes na alimentação. E para você que acha que são só gafanhotos voando, qual é o problema? Vou te explicar. O problema está nessa vontade de comer. Gafanhotos comem muito, tá? E quando eles chegam nessa fase de reprodução, onde essa reprodução está exagerada, eles fogem, né? Eles vão migrando para regiões procurando o alimento. Eles chegam a se deslocar 150 quilômetros em um dia. É muito rápido. Dentro de um espaço de 1 quilômetro quadrado, se a gente tiver 40 milhões de insetos, o que não é muito quando a gente observa uma nuvem de gafanhotos, eles conseguem comer o equivalente ao que comeria 2.000 vacas por dia. Então é muita coisa. Eles destroem todas as plantações, tá? Os danos para as plantações é imenso e isso vai gerar um problema de alimentação humana. Inclusive, esses alimentos elas não vão chegar às prateleiras dos supermercados. Mas se você acha que essa nuvem de gafanhotos é novidade por aqui ou que ela só existiu na época das 7 pragas do Egito, você está enganado. Essas nuvens de gafanhoto acontecem em alguns tempos aí, tá? Ela já devastou lavouras de arroz no sul do país nas décadas de 30 e 40. E em 2016 já existiu a pior nuvem de gafanhotos e devastação das lavouras na Argentina. O governo argentino está tentando combater essa nuvem de gafanhotos com aviões que jogam defensivos, então jogam uns veneninhos para matar a população. Até agora a gente não teve tanto sucesso em relação a essa medida, mas em momentos de agradecimento, onde a gente diz que Deus é brasileiro mesmo, a gente teve uma frente fria chegando na região sul e essa frente fria pode fazer com que os animais que estavam se deslocando para a região voltem para outra região, para a Argentina, por exemplo, e não passem pelo Brasil. Infelizmente, os outros países vão sofrer bastante com essa nuvem de gafanhotos. Então, esse aí é um assunto de utilidade pública e de entendimento científico. Pela divulgação da ciência e pelas mulheres na ciência, eu estou aqui no canal. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!